Boa noite a todas e a todos. Inicio cumprimentando os deputados Rogério Peninha e Amaury Teixeira, em nome dos dois. Eu cumprimento todos os integrantes da mesa. E Fabiano, quando estava falando, eu estava imaginando ali sentado. Como é fácil a gente falar daquilo que a gente vivenciou ou vivencia. E o Fabiano falou do início das discussões em que chegou a surgir a PEC 86, e nós iniciamos as nossas discussões. E quando surgiu a PEC 86 foi no sentimento de regulamentação do que já existia, ou que já existe na Constituição Federal hoje. Como é que nós regulamentaríamos os dispositivos constitucionais em virtude dos problemas que o fisco atravessa, e aí o companheiro agora que me antecedeu me deu a oportunidade até de vivenciar em pensamento o que eu estava querendo dizer aqui, ele já me poupou o trabalho. Eu participei de um seminário em Belém do Pará, e a companheira Rosângela, o pessoal do SINAI que estavam presentes, eu imaginava que só quem passava por problemas e dificuldades na administração tributária era só o fisco estadual, e acreditava que mais ainda o fisco municipal. Eu imaginava que o fisco federal estivesse numa condição muito melhor, não só os auditores fiscais da Receita Federal, mas também o pessoal dos auditores do trabalho. Eu imaginava que estavam numa situação melhor do que a nossa, e naquele seminário em Belém do Pará eu vi que as dificuldades dos fiscais federais são as mesmas, talvez piores do que as nossas. O que fez surgir todas essas discussões, que ora se configura com o PEC 86, que nós chamamos de PEC da administração tributária, foi toda uma série de dificuldades que a FENAFISCO representa 30 sindicatos do fisco estadual, realiza periodicamente reuniões do Conselho Deliberativo com os presidentes dos 30 sindicatos filiados, fazemos anualmente de 6 a 7 reuniões do Conselho Deliberativo, ordinárias e extraordinárias, e todas as vezes, deputado Rogério Peninha, nas reuniões nossas do Conselho Deliberativo, é uma choradeira só. Todo mundo relatando as dificuldades que a sua unidade da federação atravessa, ultrapassa, e eu vejo dentro da minha administração tributária na Paraíba, meus colegas, meus companheiros do fisco, os auditores fiscais, defendendo que se faça empréstimos internacionais até para poder suprir as dificuldades financeiras que o fisco atravessa. Foi diante desse caos, de todas essas dificuldades relatadas por todos os dirigentes sindicais do país que representam o fisco estadual, que surgiu as discussões para nós buscarmos dentro da Constituição Federal o que é que já existia, o que é que nós poderíamos trazer uma regulamentação para dar efetividade, porque na realidade não se tinha efetividade. Foi quando veio a todos nós as discussões iniciais, e aí Fabiano falou em março de 2004, mas Fabiano falou em março de 2004, o que formalmente nós criamos como Comissão de Lei Orgânica da FENAFISCO. A criação formal da Comissão de Lei Orgânica da FENAFISCO foi de março de 2004, mas muito antes, até mesmo antes da Constituição Federal, já se discutia na FENAFISCO, que não era a FENAFISCO, era a FAFI, que naquela época representava as associações, e até a Constituição nós não tínhamos sindicato, já se discutia a possibilidade de uma lei orgânica, já se discutia na FENAFISCO. Mas as nossas defesas, as nossas discussões, como eu dizia, era para dar efetividade
ao que já existe hoje na Constituição. E aí eu leio para todos nós, e eu acho que isso é um mantra para a administração tributária, o inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidor de carreiras específicas, no plural, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Nós temos recursos prioritários? Se nós tivéssemos recursos prioritários, precisava-se as administrações tributárias estar defendendo empréstimos ao BID, a bancos internacionais para suprir a dificuldade financeira das administrações tributárias? Mas já está na Constituição Federal que as administrações tributárias terão os recursos prioritários. O artigo 67, inciso 4, diz lá que pode ser vinculado receitas de impostos para a administração tributária. Está dentro da exceção, que não pode. Mas dentro da exceção se colocou lá que a administração tributária, para a administração tributária, pode se vincular recursos de tributo, de imposto. Foi com a visão desses dispositivos constitucionais que nós iniciamos as nossas discussões para dar efetividade a esses dispositivos. Quando nós iniciamos as nossas discussões, era com base no inciso 22 que nós estávamos almejando a possibilidade já de trabalhar diretamente o projeto de lei orgânica. Só que ao longo das discussões, através dos pareceristas que nós contratamos, que o Fabiano acabou de mostrar aqui o livro, e nós publicamos um livro dos pareceres que nós contratamos, e em cada região do país nós contratamos um parecerista diferente, de renome, que surgiu esse livro, foi que veio a informação a nós, todos nós da comissão, que não poderia ser lei complementar, porque o inciso 22 não pede complementar. Lei complementar teria que ser através de uma lei ordinária. Mas nós queríamos dar peso a esse instrumento que traria as normas gerais para a administração tributária. Nós visualizávamos também a questão dos municípios. E ainda agora houve aqui uma pergunta se resolve a questão das dívidas. Pode não resolver, mas eu acredito que vai ajudar muito. Porque o que nós vemos no município é que a maioria deles abrem mão da competência tributária municipal. A grande maioria dos mais de 5 mil municípios do país sobrevivem do repasse do governo federal e do governo estadual. Não cobram um centavo da competência tributária municipal. Agora, é porque a população daquele município não tem ninguém que tenha capacidade contributiva? Com certeza não é por causa deste motivo. É porque nós sabemos que para iniciar a implantação de uma administração tributária com servidor de carreira, para cobrar a competência tributária municipal, vai ter um certo desgaste político, e aí alguns não querem enfrentar esse desgaste político inicial, mesmo sabendo que isso trará recursos que irá amenizar a situação financeira do município. Mesmo assim, não querem enfrentar. E nós, se nós trouxéssemos, e nós traremos com certeza com essa PEC 86, uma certa obrigatoriedade para que esses municípios formalizem as suas administrações tributárias. Até pela imposição constitucional. É até uma forma de subsidiar o discurso do prefeito e ele dizer, eu tenho que formalizar a minha administração tributária sob pena de ser punido ou de ser alcançado até por uma futura lei que traga uma punibilidade referente a não organizar a administração tributária. Ou seja, nós nos pautamos de regulamentar o 22. Nós já iniciamos em março de 2004 com a discussão do projeto de lei ordinária, da LOAT. Aí houve aqui uma discussão, e eu não tenho procuração para defender o INCAC,
Mas se a crítica cabe ao ENCAP, também vai caber à FENAFISCO. Porque a FENAFISCO também, desde 2004, discute um projeto, um anteprojeto de lei orgânica. E a FENAFISCO, que representa os auditores, não poderia fazer um projeto de lei orgânica trazendo os detalhes de uma carreira que não fosse aos dos auditores. A FENAFISCO não poderia detalhar a carreira dos exatores, por exemplo. Não poderia trazer a carreira dos administrativos. Não poderia trazer a configuração de uma outra carreira que não fosse. Teria que deixar o espaço para que a carreira, porque tanto é que o inciso fala as carreiras específicas, que as demais carreiras pudessem se organizar e discutir o teor da sua carreira. Porque se nós fôssemos discutir a nossa carreira e as demais carreiras, talvez a crítica fosse muito maior nas nossas cabeças e na cabeça do ENCAP do que hoje está acontecendo. Só que quando nós iniciamos as nossas discussões, não foi com o sentimento em momento nenhum de excluir ninguém. Discutimos para dar efetividade aos dispositivos constitucionais e dar força, dar autonomia, dar independência à administração tributária e também aos seus servidores. Então, o fruto da PEC 186, que iniciou muito antes de março de 2004, as discussões, mas formalmente na FENAFISCO foi em março de 2004, iniciou-se em virtude das dificuldades daquela época, que ainda existem hoje, talvez em maior número. Nós vivenciamos, nós sentimos na pele. E o evento de Belém do Pará, eu vi, Rosângela, que nós sentimos isso na pele, não só o fisco estadual, mas o fisco federal, o fisco do trabalho previdenciário e também o fisco municipal. Então, isso não veio do nada, deputado Rogério Peninha. As dificuldades que nós atravessamos e vivenciamos são muitas. Eu trouxe esse livro aqui. O Cientista Nacional está com uma campanha, chamada campanha Imposto Justo. E que até convido a todos a lerem essa revista. Porque aqui está fazendo uma crítica e apontando soluções para diminuir a injustiça. E geralmente aponta-se a ferramenta para diminuir a injustiça através de uma reforma tributária, e que nós sabemos que é praticamente impossível passar uma reforma tributária no Congresso pelas grandes discussões e porque os interesses são os mais diversos possíveis. Mas aqui aponta mudança em dispositivos constitucionais que torna o sistema tributário injusto. Então, aconselho quem não conhece, possa ler essa revista, que traz uma saída sem ser atacando diretamente a reforma tributária, mas pontualmente modificando dispositivos e leis nessa direção. Mas aqui fala da injustiça e que hoje está consolidada dentro da legislação. A própria legislação ela é injusta, aqui está dizendo, e que nós concordamos. Eu estou falando de uma outra injustiça que está consolidada dentro da legislação para que se possa alcançar as pessoas que tenham capacidade contributiva e que não estão sendo alcançadas em virtude das grandes dificuldades que passam a administração tributária. É uma outra face da injustiça tributária do nosso país. Se não houver ainda outras faces, essa aqui é uma face consolidada, respaldada dentro da legislação, que aqui está se apontando uma saída.
Eu estou falando de uma outra injustiça, que é a legislação de ataque fulano e tal, que ele tem capacidade contributiva. Ou ataque em um determinado setor que tem capacidade contributiva. E não está se fazendo isso em virtude das amarras que se impõem hoje às administrações tributárias e dos seus servidores. Essa PEC 86 vem ao encontro de diminuir, se não acabar, esse outro viés da injustiça do nosso sistema tributário. Muito obrigado. Agradeço, Manuel Exílio. Estamos indo então ao final dessa nossa audiência pública, mas antes de encerrar, eu gostaria, se me permitisse, fazer uma homenagem ao Rogério Macanhão, que tem feito um trabalho incansável junto conosco, percorrendo todos os estados onde temos audiência pública. Lá na Câmara Federal, o trabalho que ele faz junto com o FENAFISCO, né, como diretor da FENAFISCO, em todos os gabinetes dos deputados, presente sempre, buscando, reivindicando para a categoria de vocês, que a grande maioria de vocês que eu aqui represento. É um trabalho realmente que nos orgulha a todos nós catarinenses, temos lá o Rogério Macanhão nessa condição. E agora na condição de relator adjunto, eu gostaria que pelo menos desse uma boa tarde aí para todo mundo, trabalhando como está esse tempo todo aí junto conosco, né? E uma salva de palmas aí, Boa tarde. Bom, Benício, foi corajoso, hein? Passar o microfone para mim. Minha fama na FENAFISCO é que não passe o microfone, que eu não largo ele. Então, mas eu sei da jornada, da hora, todo mundo cansado. Eu só tenho que agradecer, Benício, a sua confiança. Na verdade, ele brinca aí, que eu vou ser o relator, não tem nada a ver, pessoal, sabe disso. O relator é ele. A gente está, na medida do possível, tentando trazer algumas interpretações, mostrando, ó, isso quer dizer isso, se refere a isso, traduzindo, de repente, algumas falas. E eu posso dizer, sem medo de errar, que nós tivemos aqui uma audiência belíssima. Uma audiência de um conteúdo vasto. As pessoas que aqui puderam se pronunciar mostraram que têm um conhecimento maravilhoso sobre o tema, conseguiram descrever com clareza a importância que essa PEC representará, não para a categoria do fisco, mas é uma PEC que vai modificar a história da civilização brasileira. Isso que nos anima. Então a gente fica feliz que nós estamos defendendo uma causa justa, defendendo uma causa que com certeza dará retorno a essa sociedade que clama por esse retorno direto dos investimentos públicos e sem uma administração tributária profissional, uma administração tributária séria, uma administração tributária que se preocupe, sim, em buscar os recursos daqueles que possam, sim, contribuir, né, fazendo com que ocorra a justiça fiscal. Essa, sim, será o nosso maior prazer, de ver que os nossos administradores públicos vão poder se beneficiar de algo profissional. E, além disso, a gente não pode deixar aqui de salientar que às vezes os administradores públicos eles têm um equívoco, eles estão achando que essa PEC vai acabar com o poder que eles têm. Não. A política tributária ela vai continuar existindo, mas a gente entende que ela vai ser feita de forma transparente, de uma forma legal e bonita. Quer dizer, nós precisamos sim que o debate ocorra, mas que ela não seja mais de forma transversa, que seja nas escuras. E aí, se tiver que dar algum benefício, algum tratamento, que ele seja feito aqui, dentro das casas de leis, de forma ampla, que a sociedade possa debater como ocorre com essa PEC. Então, parabéns, Peninha, parabéns a Mauri, por trazer o debate à sociedade, e a gente vê que foi aberta a palavra, que todos que aqui tiveram a oportunidade de falar, e eu mesmo que não contava com esse espaço, não estava prevista a minha fala, e também estou aqui, né, explanando, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui, os colegas do fisco, da sociedade, né, e nessa nossa luta de confecção de um relatório justo, a gente pode dizer, né, Peninha, que tem conversado muito com o relator, e ele tem sim a preocupação de não cometer injustiças.
E é esse o dilema que a gente quer construir, algo que seja justo para as carreiras, mas justo para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Então vamos ouvir as considerações finais do deputado Amaury Teixeira, né, que veio lá da Bahia, Salvador, para nos prestigiar aqui em Florianópolis, que se gosta muito da nossa capital, Florianópolis, Santa Catarina. A palavra é tua, deputado Amaury. Primeiro, eu também quero aqui, Santa Catarina, aí não é puxação de saco, né? Rasgação de seda. Reconhecer que Macanhão, Santa Catarina tem 2 ilustres representantes associativos. Tem Macanhão, que é reconhecido, respeitado em todo o Congresso Nacional, é reconhecido e respeitado por toda a categoria no Brasil, mas é reconhecido e respeitado não só Macanhão, como a diretoria da FENAFISCO, mas ele principalmente, abordando qualquer parlamentar que o respeito, ouve e o considera. E tem Gabriel aqui, presidente Gabriel da ANADEP, Associação Nacional de Defensores Públicos, que fez um trabalho extraordinário também lá dentro do Congresso. Nós aprovamos uma série de propostas legislativas e, sem dúvida nenhuma, esses 2 catarinenses têm uma influência muito grande dentro do Congresso. E dizer, vou usar a expressão de Macanhão para homenageá-lo, que nós não podemos fazer uma PEC, Rosana. Eu gostaria que você ficasse, que eu vou abordar aqui só alguns aspectos ali de respeito. Tá certo? Nós não podemos nem fazer a PEC, nem a lei complementar, sem ter visto o atual estágio civilizatório que nós vivemos. Dá mais para aceitar também as administrações tributárias, autoritárias, autocráticas, incompetentes, que invertem a pirâmide hierárquica das normas. Não dá para um ato menor sobrepor a Constituição, sobrepor a lei. O policial, nós nunca devemos defender o policial torturador, a instituição que permite tortura, porque isso é uma demonstração de incompetência. E também o fisco que exacerba e extrai injustamente daquele contribuinte que normalmente cumpre sua obrigação e não combate devidamente a sonegação, é uma administração que não deve ser louvada. Então, nós temos que trabalhar para criar uma lei orgânica, uma lei complementar, uma norma constitucional que garanta um fisco que seja duro com a sonegação, mas que seja justo com aqueles que normalmente asseguram o cumprimento das suas obrigações tributárias. E a gente não tem a conduta que normalmente nós temos que extrair o máximo daqueles que normalmente contribuem e não aprofundarmos no combate à sonegação. Muita gente no Brasil que não paga tributo, que resiste ao pagamento de tributo, que vive subterraneamente e que tem uma enorme capacidade e que deve à sociedade brasileira muito. Esses resistem à criação da CPMF, esses dizem que a CPMF é um tributo que vai onerar os pobres, e essa conversa. Esses dizem e anunciam com seus impostômetros que a carga tributária é alta, mas não diz que não são eles que pagam a carga tributária. Eles não dizem que uma carga tributária é regressiva e incide sobretudo sobre produtos e serviços, penalizando aqueles que têm menor capacidade contributiva. Então, nessa perspectiva, a sociedade não aceitará de nós outra perspectiva. Então, essa coisa da administração tributária, fazer uma leizinha, o Congresso também não vai aceitar. Nós não vamos aceitar isso, né? Trazer uma leizinha fechada e ofertar ao Congresso, isso não vai existir. Nós temos que fazer um diálogo aberto, nós parlamentares, né, vocês
representantes, e eu proponho aqui, Marcelo, nós tentamos fazer na audiência da Bahia, eu proponho sinceramente para que a gente se legitime perante os demais membros da sociedade, que as associações de sindicatos façam essa discussão com as federações de indústria, façam essa discussão com a Federação de Comércio, façam essa discussão com a Federação da Agricultura, com associações de sindicatos, para que nós possamos legitimar e mostrar aí, Rosângela, como nós sempre fazemos, em relação ao trabalho escravo. No Brasil, aqueles que praticam trabalho escravo são muito poucos. E nós temos tentado mostrar que a prática de trabalho escravo é nefasta ao bom empregador. Nós estamos ameaçados lá de ter um retrocesso, inclusive, na legislação que define trabalho escravo, por um pequeno grupo que insiste em fazer o trabalho sujo, em fazer trabalho escravo, em fazer aquele trabalho que, na verdade, às vezes denigre toda a cadeia produtiva, às vezes macula, para não usar